Olá! Hoje nós vamos falar da desvenlafaxina, um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina que representa bem mais que um antidepressivo. Vem cá! Você já está inscrito aqui no meu canal? Curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao nosso tema de hoje, a desvenlafaxina é prescrita para transtorno depressivo maior, fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático e ainda no transtorno disfórico pré-menstrual. Entre os sintomas alvos que esse fármaco atua estão o humor deprimido, baixa energia, baixa motivação e pouco interesse. Atua ainda em distúrbios do sono e no tratamento da dor. A desvenlafaxina tem seu início de ação em 2 a 4 semanas após o início do uso, mas ela pode precisar de 6 a 8 semanas e de alguns ajustes de dose para um desempenho mais interessante. Ela pode funcionar por períodos longos e pode até mesmo prevenir recaídas de depressão. Cabe lembrar que ele não é um tratamento curativo e que a manutenção poderá ser prolongada indefinidamente se estiver se tratando de um segundo ou terceiro episódio de depressão. Em caso de resposta parcial, o médico poderá trocar ou potencializar com outros fármacos. Além disso, será recomendada a psicoterapia. Esse fármaco não causa dependência. Em uso prolongado, o acompanhamento regular da pressão arterial pode ser recomendado. Além disso, sua retirada deve ser feita com redução progressiva da dose. É importante lembrar que pessoas com glaucoma de ângulo fechado, não controlado, ou que estejam em uso de inibidores da MAO, ou ainda aquelas que sejam alérgicas ao fármaco, não devem usar esse medicamento. Entre as suas vantagens, cabe destacar benefícios para aquelas pessoas que têm depressões atípicas ou que têm depressões graves ou resistentes e ainda naqueles pacientes que não responderam a outras estratégias medicamentosas. Entre as suas desvantagens, podemos citar aquelas pessoas que são muito sensíveis a náuseas, os pacientes que são hipertensos, limítrofes ou descontrolados e ainda aquelas pessoas que têm doenças cardíacas, pois essas pessoas não devem usar a desvenlafaxina. Entre os seus efeitos colaterais, podemos destacar náuseas, redução do apetite, boca seca, constipação, diarreia, fadiga, sudorese, tontura, cefaleia e insônia. Em relação à sua segurança, cabe destacar que para uso em crianças e adolescentes, o médico irá avaliar criteriosamente a relação custo-benefício e irá monitorar pessoalmente o paciente nas primeiras semanas. Na gestação, não há estudos que apontem os seus efeitos de forma precisa e ele não é recomendado no primeiro trimestre. Caso seja feito o uso, é recomendado atenção no terceiro trimestre, pois ele poderá levar a um recém-nascido que apresenta dificuldades para respirar, dificuldades para se alimentar e que poderá até mesmo necessitar de internação prolongada. Além disso, é comum um recém-nascido irritado, com choro constante e com dificuldades para termorregular. Na amamentação, é importante considerar que esse fármaco é encontrado no leite materno, ainda que em baixas concentrações. Se a mãe concordar, recomenda-se o uso de fórmulas lácteas apropriadas para a idade. Se não, é importante avaliar e orientar a puérpera. Aparecendo sintomas no bebê, a amamentação deverá ser descontinuada. Em idosos, as doses devem ser mais baixas que o normal e é muito importante atentar. É bastante comum a hipertensão entre pessoas dessa faixa etária. Você conhece alguém que usa ou você mesmo usa a desvenlafaxina? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Assim você será notificado dos nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau!